pessoal, tudo bem? Sou Marco Antônio, da Web Rádio Jarino News, mais uma vez aqui em parceria com a TeaCust Brasil e começando a segunda temporada com as nossas entrevistas. Desde já eu quero deixar um forte abraço para a Luciana, a vice-prefeita de Barra Mansa, a qual faz um trabalho incrível junto com os conselhos. Espero um dia poder estar fazendo um podcast com a mesma. Desde já, deixo a palavra com a Vivian. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do TeaCast Brasil, uma parceria da Web Rádio Jarino News, com patrocínio da Adega Falcão. Marlene, apresente a nossa convidada de hoje. Com todo prazer, Vivian. A nossa convidada de hoje, a Cleide, fonoaudióloga. Fale um pouco de você, Cleide. Olá, pessoal, boa tarde. Muito feliz por estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Então, eu sou a Cleide Lousada, sou fonoaudióloga e no momento trabalho aqui em Jarinu. Já trabalhei em outra cidade como Jundiaí e Caieiras e no momento estou com o meu consultório na rua João Pessoa 189, que é o Núcleo Fonoaudiológico Jarinu. Muito bem. Cleide, você tem aí uma história de vida para contar para a gente, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso. Obrigada por lembrar. Então, eu tenho 68 anos, né? E já fiz 4 faculdades, tenho 2 filhos. Um é advogado, é o Ramiro. Depois tem a Joire, que trabalha com tecnologia. E por que as pessoas perguntam, né, sobre minha vida? Porque acho interessante, eu com 68 anos consegui montar o consultório, ter toda essa vontade, né, de servir ao próximo, que esse é o meu objetivo. É fazer da minha vida um instrumento que Deus me use para trabalhar com o próximo. Que bom. Ok, desculpa. Ok, o que deu para você escolher essa profissão? Então, boa pergunta. Por que eu escolhi fono? Poderia ter escolhido outras, uma vez que eu já sou formada em ciências, em química, dei aula de matemática, física, trabalhei na indústria muitos anos, trabalhei 32 anos na indústria, me aposentei na BASF, né, na tinta subvinil. E por que fono? Porque quando eu era professora, eu vi muitos alunos que não conseguiam aprender, precisavam de uma fono. Alunos que não conseguiam falar por gagueira, por dificuldade e precisavam de fono. E cadê essa fono? Principalmente na escola do estado, não tem. E depois que eu me aposentei, que minha mãe foi embora, eu pensei, o que eu farei? Aí me veio essa intuição, fazer fono para ajudar esse pessoal. Muito bem. E quais são as áreas que a fonoaudiologia ela abrange? Quais são as áreas? A fonoaudiologia abrange 14 áreas, né? Inclusive a área de escolar, a área de forense, que poucas pessoas sabem, mas pode ser trabalhado junto com a polícia na investigação de crimes, e em hospitais, escola e nos consultórios. Você falou que o que te intuiu foi o ajudar a criança, né? Ajudar o próximo. O próximo. E quais pontos uma família que está aqui assistindo a gente hoje pode observar na criança que essa criança precisa de um acompanhamento fonoaudiológico? Boa pergunta. Importantíssima a sua pergunta, porque eu recebo muitas crianças que estão com 1 ou 2 anos que ainda não fala. Por que não fala? E por que esperou tanto tempo para me procurar? Né? Precisa o quê? Estimulação. Então, se percebeu que a criança chegou em 1 aninho e não está falando nenhuma palavra, nenhum fonema, no caso, né? já é para ser observado. Com 2 anos, ele tem que estar juntando 2 palavrinhas. Se não está juntando, passou do tempo de procurar um neuro, procurar uma fono. Respondi? Com certeza. Sim. Vocês agora? Como é feito o diagnóstico? Como que é feito esse diagnóstico de fonoaudiologia? Então, o diagnóstico depende de cada caso, não é? Uma vez que a fono trabalha em várias áreas, para cada situação é uma forma de avaliar, né?
Mas, de uma forma geral, começa com uma anamnese, se é com os pais, né? Eu quero saber desde quando ficou grávida, se é uma gravidez desejada, se é alguma gravidez assustada. Então, desde a gravidez eu faço o questionamento e depois até a vida atual da criança. A partir daí é que nós vamos ver a queixa principal e montar um plano de atuação. Uma pergunta para você. Você, nessa tua profissão, você encontra barreiras dentro da própria família por não aceitação, alguma coisa semelhante? Tem. Por que tem? Porque, inclusive, a primeira conversa com a família é essa. Se não tiver parceria no tratamento, eu não tenho sucesso. Para o sucesso do tratamento que eu vou propor, eu preciso da parceria da família. Se não acontecer isso, a criança, 30 minutos ou 1 hora no consultório, não vai resolver o problema. Tem que ser dar continuidade dentro da casa. E nessa questão de continuidade, você tem algum programa que inclui a família durante as sessões, que ensine a família a dar continuidade no trabalho? Sim, em casa? Sim. E de que forma? Dando as instruções, atividade, o processo que deve ser feito dia a dia. E tem mais, eu ligo. Eu ligo, como é que tá? Cobrando, tá fazendo. Como é que tá? Me conta. E eu gosto dessa forma como eu trabalho. E por que eu gosto dessa forma? Eu escolhi ter meu consultório para trabalhar do meu jeito. Então, a minha consulta não fica só ali, dentro do consultório. Ela estende por 1 semana, porque eu ligo na casa, né, ligo para o paciente, pergunto como que está, se tem dúvida, peço para que faça filminho dos exercícios, retorne, para eu fazer a conferência, se está tudo ok ou não. Tá, e você não tira a nota 10, né? Você não tira 10. Eu falo, ó, não faça mais, nós vamos fazer a correção aqui. Então, é assim. Dentro da família, uma pergunta, qual é o maior obstáculo que você encontra sobre esse trabalho seu, da aceitação? Porque tem muitas famílias, por exemplo, que não aceitam, né? Que acham que a criança não falou ainda porque tem aquele... Cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo. É que vou lá numa benzedeira, dá 3 pulinhos, alguma coisa. Exatamente. Puxou pro irmão, puxou pro parente, puxou pro pai que não falava. Você encontra muitas dessas... Então, são vários fatores. Primeiro, é difícil para a mãe ouvir um diagnóstico do filho. Não é? Porque o filho sempre é o perfeito, o mais bonito. Então, ouvir, seu filho está assim, olha a boca, olha a língua, como é que está, é difícil para a mãe. Minha mãe me achava patinho feio, não achava bonito, não. Não, o meu, eu achava ele muito lindo. O dia que o dentista falou, Cleide, a boca do seu filho está torta. Eu quis matar o dentista. Né? Então, essa barreira a gente enfrenta. Até a conscientização, olha, nós precisamos fazer isso para ficar assim. A partir daí que você consegue convencer a mãe, falar, olha, nós precisamos fazer parceria para que isso aconteça, ok, aí vai. Mais uma pergunta para você, em questão à família ainda, tá? Nós sabemos que a maior parte é aceitação, a mãe tem aceitação, né? O pai, o homem, ele participa, ele tem aquela dinâmica de querer participar, de fazer parte do processo? Olha, infelizmente, não é assim. Mães. Ou tem muitos a mãe. Primeiro, a maioria das mães, acho que 60%, 50%, cuidam dos filhos sozinhas. Mães solos, né? São mães que, inclusive eu estou nesse rolo, criei meus filhos sozinha. Então, é direto com a mãe a conversa. Dificilmente um pai participa de uma sessão de terapia. É sempre eu e a mãe. E o que nós podemos... O que busca fazer de diferente
Para mudar isso? Para mudar isso, para que o pai possa participar do tema, porque, veja bem... Então, eu não generalizo também, né? Eu tenho pais, assim, que... Na realidade, é o pai que me liga, o pai que leva a criança, sim, mas o 100% não é. São exceções, né? Mas eu penso que isso é cultural. É cultural. É cultural? Porque se você for numa reunião de pais na escola, o que vai predominar vai ser as mães. Uhum. Se você for no mercado ver quem está fazendo despesa para os filhos, o que vai predominar são as mães, são as mulheres. Sim. Concordam? Concordo com você. Sim. Exatamente. Vejo muito isso nas escolas. Sim, Infelizmente. Parcerias, 80% das mães. Pais, esses 20% ainda está se jogando alto ainda, 20%. Normalmente é 10% de pais. Né? Se eu falar a realidade mesmo, é isso daí mesmo. Então isso não fica só no consultório. Estou falando com crianças abrange, atípicas, né? É isso. Também, ou típicas. Ou típicas também, né? Sim. Mas estou falando... E assim, vamos falar de tratamento. Dentro do tratamento, quais os métodos que você utiliza? Então, na realidade, eu não cuido de doença, né? O fono trabalha com o quê? Com os distúrbios causados por uma doença. Por exemplo, vou dar um exemplo. Disfagia. A disfagia é um sintoma. O que seria isso? Né? Por favor. Disfagia, por exemplo, é quando a pessoa começa a engasgar na hora de se alimentar, ou então começa a tossir. Isso vai da idade, né, decorrência da idade, ou consequência de um AVC, de algum distúrbio neurológico. Então, Cleide, agora falando aqui para você diretamente, certo? Existem muitas pessoas que têm esse conhecimento que você tem, mas existem milhares de pessoas que não têm esse conhecimento. Se você perguntar de 100 pessoas lá, eu acho que só 10 vai falar isso daí, que a pessoa não come bem, engasga, e aí a turma vai falar assim, o que isso daí tem a ver com uma fono? Tá me entendendo? Sim. Aí como que a fono vai atuar? Com exercício, com técnica, para que evite, para que sane, né, essa questão, resolva esse problema. Não, porque... E normalmente não tá, como está associado a situações neurológicas, não é só essa comorbidade. Às vezes tem não é comorbidade, esse sintoma. Pode estar associado a uma deglutição errada, uma mastigação errada, então tudo isso a fono corrige. E isso daí tem, e o que mais tem é ligado a esse tipo de situação que inclui com a fono, por exemplo, você está falando de comer, engasgar, alguma coisa semelhante? Voltando lá no que eu falei que acontece mais com o idoso, pode ser o que também? Uma afasia. O fono também trabalha com estimulação cognitiva para preservar a memória, né? O Alzheimer. Se foi diagnosticado Alzheimer, o que a fono pode estar fazendo? Estimulação cognitiva vai sarar? Não vai sarar. O que vai acontecer? Vai retardar... Estabilizar. Não seria nem estabilizar, mas estabilizar. Ou estabilizar ou retardar aquele período que seria o drástico, mais né? grave. Se vai ficar sem a memória em 5 anos, vamos tentar deixar em 6 ou em 7? Cada tempo varia. Através da estimulação. É maravilhoso fazer esse trabalho. Para uma pessoa como eu, não sabia que o engasgar ou comer ou se alimentar tem alguma coisa a ver com a parte neurológica. Tá me entendendo? Então, não só eu não sei disso. A maioria da população acredita que fono seja só somente para corrigir fala, mas não é. Por exemplo, dificuldade escolar, a fono também ajuda. Transtorno, a fono também colabora aí por isso que ela não trabalha sozinho, precisa de uma equipe, né? Quem trabalha com a fono? Um neurologista, uma TO, uma fisioterapeuta,
até uma equipe, né? Precisa de uma equipe, certo? Todo mundo ali trabalhando junto, sim, desenvolvendo a sua função, né, dentro daquela criança. Então quer dizer que vocês todos montam um prontuário daquela criança? Quando é uma equipe, sim, eu faço o meu relatório, encaminho para o neurologista, aí ele pede também da TO e a partir de todo aquele conjunto chega numa conclusão. E vocês se comunicam? Por exemplo, mesmo que a pessoa, você indica um outro profissional. Uhum. Certo? Sim. Então tem várias formas de pensar. Por exemplo, vou dar um exemplo. O pai chegou e falou: olha, meu filho tem 2 anos ou 3 anos e ainda não fala. Aí tudo bem. Vou fazer minha avaliação lá no consultório. No final, o que eu vou indicar? Pai, procura o neurologista. Pai, porque nós precisamos de mais avaliações e mais profissionais envolvidos nesse processo para entender de onde está vindo. E aí, então, eu faço o encaminhamento. Ou então pode acontecer o contrário. O neurologista que vai encaminhar para a fono, para ela fazer esse rastreio. E ele encaminha só para a fono? Não. Provavelmente ele vai encaminhar para uma TO, para uma fisioterapeuta, para uma neuropedagoga. Então, é de suma importância. Então, essa equipe médica está trabalhando juntas, né? Está trabalhando sempre conectadas para chegar a um diagnóstico, né? Vamos lá falar um diagnóstico Isso final. Não só com criança, entendeu? Por exemplo, com idoso também. Eu tenho vários pacientes que são idosos, teve AVC, tenho pacientes com ela, então eu sempre indago para a família. Ele está sendo acompanhado por uma nutricionista? Ele está sendo acompanhado por um fisioterapeuta? Se não estiver, eu faço a solicitação, porque precisa desses profissionais. Nós sabemos também que a audição e a fala, elas estão acompanhadas. Se eu não ouço, eu não falo, porque eu não estou ouvindo, como que eu posso falar, certo? E qual a importância, assim, da fonoaudiologia nesse sentido, de fala, de audição para fala? Então, que ela contribui? Sim, a audição, ela deve já ser observada no nascimento. Por isso que é lei, né? Fazer o teste da orelhinha na maternidade. Porque se a criança não ouve, ela não vai ter interação. Ela vai aprender através dos estímulos externos, né? Então, importantíssimo que tenha essa avaliação para saber se ele ouve ou não, né? Gente, não reparem, tá? O Arthur tá fazendo parte participando hoje da gravação. Eu até esqueci de mudar a tela aqui porque o nosso príncipe tá aqui e como eu digo, né? Ele é o que comanda hoje a gente aqui, o Arthurzinho. Então não se preocupe, que ele sempre vai fazer parte da gente, conosco aqui. Tá, então só para encerrar nessa pergunta que vocês me fizeram, é importante porque vai impactar na linguagem, vai impactar no aprendizado e terá que ter um outro direcionamento. Se não houve, vamos ter que trabalhar de uma outra forma. Uhum. Como a tecnologia tem influenciado a fonoaudiologia? A tecnologia influencia da seguinte forma, positivamente. Por quê? Porque através de softwares, através de aplicativos, nós podemos ter um trabalho com mais efetividade diante do que deve ser trabalhado. Um exemplo, se a criança é autista, existe um aplicativo que chama Matraquinha. Tem um outro, mas não é direcionado ao autista, fonoaudiologia. Então, a criança, através do celular, da interação ali com o aplicativo, aprende muito mais rápido do que com a fonoaudióloga. Tem também terapia de voz. O que é terapia de voz? Terapia de voz, qual o objetivo, né? Deve ter algum problema ali onde a fono vai atuar. Normalmente o paciente vem reclamando de algo. Olha, eu estou com rouquidão. Professor, então, é o
pior, né? Porque tem um combo. Fala, A voz cansada, a voz fraca. Então, aí, dependendo de cada situação, é uma forma que a fono vai atuar, dependendo de cada problema de voz. Agora, de uma forma geral, eu posso até indicar, quer cuidar da sua voz? Hidrate. Beba água. Água é tudo, então? Água é tudo, viu? Golinhos de água o dia todo, principalmente se for professor ou quem trabalha usando a voz. Nossa, eu tô perdido, então, porque eu não bebo água. Precisa. Já ficou a Precisa dica hidratar. Você vai me dar desconto para consulta, né? E você para mim, para o meu... Para divulgação. Para divulgação. Vamos fazer uma parceria. Com certeza. Com vocês, menino. Você havia falado das várias áreas de atuação da fonoaudiologia. Você comentou sobre a deglutição. Especificamente, como a fonoaudiologia ajuda a pessoa que tem dificuldade de deglutição? Tem exercícios específicos, alguma coisa? Sim, é através de exercícios ou técnica que evite o engasgo. Isso desde crianças a Se idosos. Se tiver esse sintoma, o que a fonoaudióloga fará? Vai pedir um exame específico para o otorrino. Através desse exame, se for diagnosticado disfagia, aí então ela vai atuar com os exercícios e com as técnicas. Não seria assim imprudente fazer alguma ação sem ter um respaldo de um otorrino diante desse sintoma, que seria tosse, engasgo. Eu sempre encaminho o otorrino. O otorrino viu, avaliou, volta para fono. Então, a disfagia é um distúrbio da comunicação, certo? Tem outros distúrbios? Nós temos algumas outras nomenclaturas. Você pode explicar quais são, então, explicar o que elas são? Tá, então, disfagia não é um distúrbio da comunicação. Não. É uma situação, ou é pós-AVC, ou então devido à idade, em que acontece o engasgo e a tosse durante a refeição. Mas ele vai falar normalmente, ele não tem problema nenhum de cognição, de nada. Ah, certo. E a afasia? O que seria a afasia? Seria o esquecimento. É o esquecimento. Ou então a dificuldade em estar falando, aí é diferente, são coisas opostas. Certo. E tem também problemas vocais, né? Que é disfonias, é isso o nome? A nomenclatura, é isso? Tem vários problemas vocais. Por exemplo, vulgarmente, né, falando, tem calo nas pregas vocais, né? Ele fala rouco, a voz dele parece que está falando dentro de uma garrafa, não é? Popularmente. Então, são situações diferentes. Gagueira. Gagueira. Fonoaudiologia ajuda também? A fonoaudiologia trata, né? Trata a gagueira. Consegue melhorar? Sim, nossa, tenho muitas histórias de sucesso. Sucesso pleno? Sucesso pleno. Da avó chorar, falou, nossa, hoje eu tenho uma outra criança. Eu tenho uma curiosidade que não é curiosidade, eu presenciei isso várias vezes, que o gago, quando ele canta, ele não gagueja. Não gagueja, isso faz parte também da terapia. Sabe por quê? Porque são caminhos diferentes no cérebro, da fala e do canto. Olha só, tá vendo? E a neurociência, ela está assim, ligada aos transtornos do neurodesenvolvimento e também está conectada com a fonoaudiologia? Claro, tranquilamente, 100%. De que forma? Todos os distúrbios, ou ele é motor ou é neurológico. Certo. Né? Cleide, me dá um exemplo, então, de um neurológico. Seria um pós-AVC. Seria um pós-AVC. Falando de distúrbio neurológico e funcional, né? Eu gostaria de voltar lá na gagueira. Na gagueira? Por quê? A gagueira tem várias situações, né? E normalmente eu peço acompanhamento de psicólogo. Porque você acha que tem alguma relação? Fundo emocional, nervoso, algum trauma, principalmente se não gaguejava e passou a gaguejar. Então, quer dizer, a pessoa não precisa ter nascido
Gaga. Não. Ela pode, não. por um Por um trauma... trauma, vira gaguejar. Mas pode nascer gago também? Já começar a falar as primeiras palavrinhas? Eu já ainda gaguejar? não vi, eu ainda Acho não que vi. não. Mas... Não, é uma curiosidade minha. Sim, não, entendeu? eu minha também. eu, assim, não teria uma resposta agora para te Eu teria falar. que Não, estudar, vou porque ver na ele está neurociência. aprendendo a falar. Isso eu posso falar com certeza. Principalmente com o menino. Ele chega numa fase, ele fica gago e depois a gagueira vai embora. Da mesma forma que veio, vai embora. Menina já é diferente. Às vezes precisa sim do tratamento. Agora com o menino tem essa fase dele passar por essa transição. Por que, não me pergunte. Que interessante. Agora ficou uma curiosidade, uma interrogação, né? É para eu voltar aqui. Eu também acho, eu também acho. Pode ter certeza, o convite está aberto, sempre aberto. Agradeço. Então quer dizer que não nasce gago? Não tenho certeza. Não, porque A criança quando vai aprendendo a falar, você já não percebe se ela é gaga ou não? Olha, eu tenho experiência quanto professora. Eu tive um aluno que era gago. Aí eu chamei o pai. Quando o pai chegou, o pai também era gago. Ou seja, Genética. talvez por imitação ou genética. Genética pode ser. Pode ser. Também. Porque o pai era gago, ele começou a gaguejar também, ele aprendeu com aquilo? Não sei, a criança aprende por imitação também, né? De ver. Sim. Mas ela parou de gaguejar? Até qualquer um, se ficar com gago muito tempo, você também começa a gaguejar. Não só gago, né? Pessoas de sotaque diferente, a gente começa Sim, regionais, né? Dependendo da regionalidade. regionalidade. Uai. Barbaridade. Um bocadinho só. Isso é Goiânia. Não, nós mineiro ficamos em também. Minas um tempo e aí lá a gente não garra, não. Até descobri que não garra, não. Realmente isso daí, porque a época que eu fiquei no sul, eu peguei bem O sotaque. o sotaque Vá, deles, A gente vá. fala, não tem como. entendeu? Realmente. A pergunta que a Marlene fez, né? Que falou sobre a neurociência, aí a senhora comentou que tem questões neurológicas e mecânicas, funcionais, muscular. Aí tem o autismo. O autismo, por exemplo, o meu filho, ele tem hipotonia muscular e autista. Então ele tem as duas questões ali que atrapalham a fala dele. Sim. Não, são coisas distintas. São coisas distintas, mas não é que porque se ele não somam. fala, é porque tem teia, né? Sim. Ele não fala porque ele está com hipotonia muscular, certo? Então, eu acredito que a fono só está trabalhando isso através do quê? De exercícios, de motricidade orofacial. Então quer dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, porque nem todos os que são autistas não não são falam, verbais. não são verbais. Sim, sim. É uma comorbidade, né? Sim. Que chama-se aplaxia da fala. A aplaxia da fala, eles não falam, né? Mas é uma comorbidade do autismo. Exatamente como ela falou. Não pelo fato de ser autista. Não, sim. não é porque é autista que não fala, não está relacionado. Sim. A maioria tem essa aplaxia da fala, né? Se a gente for ver bem, autistas, acho que pelo estudo que nós fizemos, mais de 60% eles têm a aplaxia da fala, eles não falam. Como assim? A maioria. Eles não falam, simplesmente eles não falam. Eles equalizam. Autista. Depois eles começam. Qual é o percentual? Mais de 50% de autistas não falam. Não Mas em falam, todos eles têm a aplaxia os da graus? fala. Oi? Todos os níveis? Não, É a mais partir do o nível 2 e nível 2 3. e 3. Um não. Um a gente já é mais social, né? A parte de socialização. Mas o 2 e o 3, sim. O 2 e o 3, a maioria deles eles têm a aplaxia da fala, tem que ser tratado realmente com uma fono, hipotonia e outras comorbidades que vêm junto, porque o autismo ele nunca vem sozinho, sempre tem alguma comorbidade sim. juntas, isso. Exatamente. Outra pergunta? Sim. Quais são assim algumas indicações que você daria para os pais para poder estar estimulando a fala, né? Alguma orientação que você daria aos pais para estimular a fala? Eu não daria uma, eu daria muitas. Sim. Né? Muitas. Primeiro, falar olhando no olho. Muito bom. Falar devagar.
estar com a criança 30 minutos por dia. Esse falar devagar é até para a criança entender a Sim. forma como que se abre a boca. Sim, E o esperar também a resposta da criança, né? Esperar, favorecer a fala. A criança aponta que quer água, a mãe corre lá, dá água e já vai fazer outra coisa. Ou seja, qual seria a situação ideal? O que você quer? Água. Então vamos pegar água. Olha aqui, estou te dando água. Você está bebendo água. Fixar sempre naquilo A que a palavra criança... água. Para ela fazer a associação também, Sim, né? Do que é. Mas não, a mãe já deixa a garrafinha ali, ó, perto. Para quando ele sentir sede, ele vai lá, ele pega e não tem nem a comunicação com a mãe. Então, ler história. Ler história é ler todos os dias. Não precisa ser história diferente. Leia a mesma história todos os dias. E leia devagar, e mostre a letra, e mostre a palavrinha, fale sobre o desenho. Como que não aprende? Aprende. Importantíssimo, muito bom. Você falou de ler histórias, né? Eu sempre li para os meus filhos, importante. Também fiz uma capacitação de histórias, né? De contação de história na escola. E tinha alunos autistas também. No começo, eles não gostavam assim de ficar ali parado. Depois, com o tempo, eles me procuravam para eu poder ler, às vezes até com um livrinho na mão, por conta do incentivo, né? Do incentivo. Incentivar, os pais incentivarem, isso é de extrema importância. Porque hoje a gente se depara com crianças só com telas. Tudo bem, tem história nas telas, tudo, mas é diferente. Porque tem crianças, no caso que nem minha netinha, ela equalizava só as vozes, ela imitava as vozes dos personagens. Ela não falava. Ela só imitava a voz do personagem. Ou seja, a fala dela era sem função. Isso quando a mãe coloca o desenho, o filminho, com fala. Porque normalmente é sem fala. Por quê? Porque ela está trabalhando em home office, ou vai atrapalhar se ela ficar ouvindo a fala do desenho. Então a criança só fica vendo. Como que ele vai aprender a falar? Não aprende. É complicado, hein? E tem mais. Vamos culpar a mãe? Necessidade da mãe, né? Exatamente. Mas 30 minutos por dia precisa se dedicar. Como você falou da mãe, né? Em média de quase 70%. Mães solos. Mães solos. Que tem que trabalhar, cuidar da casa, e cuidar dos filhos. E falo mais também. Não, é aquele tipo, quando né? Tem um filho atípico, o pai vai embora. Normalmente o pai vai embora, fica ele não só vai embora. com a mãe. Ele vai comprar cigarro e nunca mais volta, né? A verdade é essa. Né? Esses homens. Tanto é que nós temos num livro, que eu sou coautora, eu acho assim um capítulo maravilhoso, está falando sobre o pai que fica. Esse é o título. É lindo. Maravilhoso. Só pelo título. De um psicólogo. É de um psicólogo, o pai que fica. Infelizmente é uma realidade. E o pai né? que fica, a gente vê a diferença na criança muito rápido. Sim. Muito rápido. Sim. Eu vejo no caso da minha netinha. Ela foi estimulada aos 3 anos de idade, ela não falava uma palavrinha. Tinha problemas assim, extremos, de toque, tudo. Tudo, nada você podia tocar, não podia falar com ela. Ela era assim, uma criança assim, autista de 2 para 3 nível dela. Porque ela não falava, então ela tinha uma rigidez extrema. Hoje, pode-se falar que ela é nível 1, porque tudo que ela fala... Por conta da estimulação. Por conta da estimulação, do pai junto. Ele chega, a primeira coisa, ele pode estar cansado do sono. Primeira coisa que ele faz é brincar com ela. É o amor, né? É o amor. Primeira coisa que ele faz é brincar. É o amor. O amor transforma. O amor transforma tudo, né? E ele ensina ela a nadar. Na água também ela estimula, né? Para autismo é muito bom, né? Eles gostam. Eles se autorregulam, né? Isso, dentro da água. Então hoje ela mergulha, ela nada e chama ele. Se tá calor, é o tempo todo dentro da água. Ele pode estar cansado, ele pega e vai e nada e fica com ela o tempo todo. E o resultado, e a mãe também. Canta música dentro de casa, sim, sempre canta música dentro de casa. Vai tomar banho, canta música para criança. Música é importantíssimo. Música, o cantar, eu vi cantar o em frente ao Arthur. espelho. Ele tá começando a tocar, tá aprendendo. Então, estamos iniciando a música com ele. Teclado. Nossa. Ele é autodidata, sempre foi. O filhinho dela. Ele aprendeu Libra sozinho, né? Sério? Ele começou a falar tem mais ou menos uns 4, 5 meses. E quando ele começou a falar, a gente descobriu que ele já sabia ler. Já sabia ler. Coisa linda, né?
É um estímulo, né? Já sabe ler. Quantas já horas sabe você ler. fica todos os dias lá em Jundiaí com ele? É que na verdade eu falo, 4 para horinhas, todo mundo, né? Eles estão num patamar acima de nós. Eles são um anjo que veio para modificar tudo. Tem esse estudo, né, de crianças especiais. Porque assim, tem muita gente que fala assim, a criança não fala, tipo, deixa ela de canto ali, não estimula. E o Arthur mesmo não falando, ele era altamente estimulado. Altamente estimulado. São 4 horas de terapias por dia em clínica, mais Na sua acompanhamento casa. em casa, mais estímulos de leitura, de canto, de fala. O resultado é esse, Ele- né? O resultado é tudo na base do amor, né? Não adianta Sim, se você não tiver a base do amor, né? E uma base dentro de casa, né? Infelizmente é a realidade, né? Mais de 70% dos pais não acompanham o processo da evolução do filho. Um título, os pais que não ficam. Então, exatamente. Aí você vê o retorno realmente da criança, né? Quem vai sofrer. Aí você ouve mais. assim, qual vai ser a rotina dele desse ano? Porque vai participar mais? Vai estar presente? Vai se organizar para estar presente, para contribuir com a rotina? Ou só pergunta por... Obrigação. Pelo tempo que eu estou com vocês aí, fazendo esse trabalho tudo, eu acredito que tem muitos ainda, homem ignorante, que culpa a mulher ainda por a criança ter nascido daquela forma, com autismo. Infelizmente, sim. Cleide, nós temos mitos também na fonoaudiologia? Tem. Tem muitos. Começa com aquele. Gagueira cura com água do rio e 3 pedrinhas. Não fala, bota o pintinho na boca. Pra piar dentro da boca. Não é? Quando crescer... o pior de todos, né? Mas o tio dele falou com tantos anos, espere, ele ainda vai falar, entendeu? Sabe o que é pior, Cleide? Ouvi isso de pediatras. Eu ouvi. Tipo, mito? Não, tipo não, assim, que não fala. Você chegar pro pediatra, ele não tá sentando ainda. É normal, Tô espera um vendo, pouco. Vamos esperar um pouquinho, cada criança Tá. tem seu tempo. Pô, Aquele processo que... Aham. Cada criança tem seu tempo, mas existe o marco do O desenvolvimento, não é? Se está fora, é um alerta. O próprio nome já fala, marca o desenvolvimento. O que marca o desenvolvimento de uma criança? Com 1 ano ele tem que falar 100 palavras, com 2 anos ele tem que estar falando 200, com 3 anos ele tem que estar falando 350, mais ou menos assim, né? Tem que ter uma perspectiva, Sim. né? tem que ficar de alerta Sim, para ficar de as alerta. famílias, né? Sim. Não Sim, aceitem, sim. cada criança tem seu tempo. Cada Não, criança não. tem seu tempo, mas tem Cada um criança tempo. tem seu tempo? Tem, mas dentro da normalidade. Isso, Não é? exatamente. Ele andou. Se ele andou mais rápido, demora mais para falar. Onde está escrito isso? Não tem nada a ver, alguma né? pesquisa Não tem sobre nada a ver. isso? Não conheço. No caso desse profissional, esse cara não é profissional, né? Por Simplesmente. muita insistência. Entendeu? Com 1 ano e 1 mês, na consulta de 1 ano e mês, falei, não, tá errado. Quero um encaminhamento com a neuro. Na primeira consulta com a neuro pegou o Arthur assim, nossa, mas esse neném é hipotônico. Eu já fiquei, mãe, que é isso, né? E que é isso que o pediatra acompanha ele desde a semana que ele nasceu e não percebeu falou, a hipotonia? não viu, Mesmo eu falando, ele não tá sentando, ele não tá apoiando, ele não tá ficando E em o pé. mamar? E agora, Como foi? Ele mamava. Ele mamou até os 7 meses. Mamadeiro em você? Em mim. Ambos, né? Ambos, que ele é fortinho. mas o Arthur ele é bom de garfo. Esse menino aí, Bom. Ambos. é bom de garfo, Bom. né? Cleide, o que você já foi feita uma pergunta assim sobre autismo para você, mas o que você acha assim que a importância de um pai que tem uma criança autista, que ela não fala e procurar além de todos os profissionais, é claro, mas uma fonoaudiólogo, um profissional. Eu diria que 100%, porque vai haver estímulo, dependendo da situação, vai direto para o ABA, né, que é uma outra forma de atuar com a criança. E esse estímulo só vai acontecer com quem? Com o profissional correto. Então,
seja qualquer criança, não está dentro do marco do desenvolvimento, mas como é que eu vou saber? Procura fono. Se você desconfia, você já está ouvindo seu coração. E tem na própria carteirinha de vacinação, né? Tem, sai da maternidade com a carteirinha de vacinação. Já sai com a informação. Tem uma Mas aí informação básica volta ao ali. que eu falei no início. É difícil para a mãe aceitar. Não é? Mas lá também, no fundo, também, espera que... mas também vamos ser... Mas não pode esperar a vida toda também. A importância né? do diagnóstico precoce, né? Sim, Essa é a importância, né? O quanto tem mais. Quanto antes, melhor. Mas aqui nós estamos falando assim de situações, né? Só que a realidade é totalmente ao contrário. Por quê? Porque veja uma mãe que o pai não participa, ela tem que trabalhar, ela tem que manter o sustento, ela tem que cuidar daquela criança, ela tem que fazer seus afazeres, e todo mundo tem o objetivo de querer, como se diz, evoluir na vida. Certo? Agora imagine o desespero, por exemplo, dessa mãe solo, certo? Ter que fazer tudo isso, sendo que não se tem ajuda adequada da parte que deveria ter, que seria federal, estadual e municipal. Olha, E muitas delas não têm condições, por exemplo, de convênio. Eu vou ter que sair do meu emprego, do meu serviço tal hora para poder levar aquela criança, ao meu filho em tal lugar. Aí naquela mesma semana ela pediu licença de novo para levar o filho dela em outro lugar. Já perde o emprego na terceira. Então, existe falta de consenso, existe falta de consenso não só da parte, por exemplo, pública, também sim da parte empresarial, porque tem muitas pessoas, por exemplo, que tem a empresa, deveria ser aplicado a lei que a mãe, sim, ela tem o direito de levar o filho dela na consulta, levar, sabe, o acompanhamento. Até porque os profissionais trabalham também no horário comercial. Sim. Eles não trabalham no horário depois. Nada como poder conversar e combinado, né? Uma redução de carga de horário de trabalho para que essa mãe possa acompanhar essa criança. Você está entendendo a colocação? Sim, eu entendo, mas eu penso também que existem as políticas públicas, existe sim né, os lugares, a PAI, tem o AMA, não? Aqui é o CAE em Campo Limpo. Acho que é AMA, não é? Sim. Então são órgãos especializados para crianças atípicas. Porém, como você falou, a mãe não pode sair do trabalho todo dia para ir lá. Sim. Mas teria, né, que existir essa parceria entre a empresa e o funcionário. Porque normalmente eles levam um atestado de horas, uma declaração que esteve lá. Então, aí que eu falo. E tem também, desculpa, um auxílio financeiro. Mas para conseguir esse auxílio, acho que precisa ter laudo. Nossa, é todo um processo. Na verdade, deve ser pouquinho também. Nós fizemos uma entrevista com um advogado aqui. E o Silas. Sim. Advogado Silas. A pessoa não pode ter renda. Entendeu? A pessoa, além de tudo, ela tem todos os seus direitos. Sim. Só que para ela conseguir esses seus direitos, é um parto. Às vezes a pessoa... Se provar que não precisa. Não, às vezes a pessoa nem vai atrás porque ela sabe que aquilo ali vai dar o desgaste total muito nela. Burocrático. E quanto tempo ela vai ficar perdendo atrás de documentação, de levar prova, de levar exame, de levar tudo isso daí, sabendo que ela é a mãe só, tem que trabalhar, tem que cuidar e tem que fazer as coisas. É difícil. Olha, são heroínas. São heroínas. Sim. Olha, para eu criar 2 filhos sadios, sem nenhum problema, eu sei a dificuldade que foi. Eu sei. Nossa, eu passei por situação de chegar na minha amiga e falar, olha, me arruma um pouco de arroz que eu não tenho e nem dinheiro para comprar. Isso com um curso superior. Né? Agora imagine se eu tivesse
num subemprego. E se eu tivesse esses filhos atípicos? Então eu fico assim, até emocionada. Realmente. Em saber, né, que tem Entendeu? tantas mães passando por isso. É complicado, é por isso que nós tenta aqui de uma forma levar a informação para todos, né? Porque o nosso objetivo é fazer que com as mães elas estejam um pouco mais de conhecimento da onde que ela pode buscar. Só que em contrapartida, nós também sabemos que aquela mãe é uma guerreira. Para onde que ela vai recorrer? Para onde que ela vai começar? Entendeu? Então fica uma situação difícil. Olha, tem mães que faz tudo. Por quê? Porque ela tem uma condição totalmente diferenciada. Porque ela tem uma família totalmente estruturada. Às vezes tem a mãe que ela tem o companheiro do lado que ajuda. Que é a minoria. Como nós tem o que veio aqui, o Sérgio. O Sérgio. que Eu é até acompanho escolar. o Sérgio. Eu vejo o Sérgio é quanto. maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu vejo o quanto ele. Nossa, ele. Sem brincadeira, eu acompanho ele. Ele faz as coisas assim com amor, Faz. entendeu? Agora, 70% são mulheres guerreiras. Sim. São mulheres, por exemplo, que trabalham, como se diz, no emprego ali razoável, que ela tem que batalhar. Imagine você pagando aluguel, pagar conta de água, de luz, alimentação. Tem a questão da criança com autismo. Tem que recorrer a todos esses processos. E ainda que, muitas vezes, essa pessoa vai buscar o atendimento. Isso eu estou falando agora a verdade. Muitas dessas vai buscar o atendimento. Ainda sofre ainda, como se diz, desprezo, descaso lá no atendimento. Tem discriminação, a pessoa olha porque é cabide de emprego, a verdade é essa. Se a pessoa está no setor público, ela é cabide de emprego. Então, tanto faz para ela atender a mulher agora, não atender a mulher, o salário dela a cada 30 dias está lá, pendurado. Entendeu? O que aconteceu semana passada, certo? Cadê a consciência da pessoa, Sem entendeu? contar os atendimentos hospitalares, né? Que é um tema também do meu capítulo, que eu também vivi isso com a minha irmã, né? Nem sempre você, mesmo você falando é autista, nem sempre você vai ser atendido aí que é necessidade, você precisa ali na hora. Às vezes não tem uma necessidade de emergência, mas às vezes tem sim, porque ela tem um tempo de permanência no local. Ela não vai ficar mais que 1 hora no local, ela vai começar a ficar irritada, e se está doente vai piorar mais ainda, né? Então nós temos que ver esse lado também, reivindicar também isso para que seja atendido o mais breve possível, sim, um autista, né? É claro, tem exceções, tem os casos de emergência, né? Vai chegar um ali precisando ser suturado, alguma coisa assim, né? Um cardíaco, tudo bem, né? Mas às vezes não. Às vezes você vê que não estão atendendo porque eles colocaram ali, você chegou na 11ª pessoa, não colocou a prioridade, você vai ser atendido ali na 11ª pessoa e aguardar. Porque se você for reclamar, vão te olhar com cara feia e não vai te atender legal. Aí você se submete, né, ao sistema, certo? Exatamente. Isso é uma questão de humanidade, eu Humanidade, acho. sim, com certeza. O mundo está doente. Eu acho que a gente precisa parar. Um atendimento humanizado é exatamente O mundo isso. está Porque doente. Falta Exatamente. empatia e amor pelo próximo. Falta. Se E colocar sabe qual no outra lugar dificuldade? Escola. Tá, outra pergunta. Uma pergunta bem Escola. direta para você, Cleide. O que você acha que falta para começar a melhorar 10%? No sistema todo. Usa a palavra educação, a humanidade. Eu diria assim. Mas a educação não é... Empatia. A educação se Mas começa o- dentro de casa. Mas o que eu vou falar aqui, a pessoa confunde, né? Educação com conhecimento pedagógico. É educação de pessoa, educação de ser humano, de respeito ao próximo. Que isso é a base da sociedade, né? Seria o isso. quê? Dentro de casa.
É que não falo, começa Porque tudo... na escola ele vai aprender o conhecimento lá, né? Mas a Histórico, educação mesmo, ele vai levar de casa. Eu fui professora há 22 anos. Cansei de falar para o aluno, o que eu vejo aqui é o pai e a mãe, não é você não. Porque se a criança não tem educação... Eu até usava assim, uma alegoria assim, eu falava, viu? Quando você acordar, for vestir a roupinha lá, a camisetinha, abrir a gavetinha, pegar a camisetinha, pega a educação também, não fecha ela na gavetinha não, tá? Você vem com a camiseta e a educação junto. Eu fazia o Quando contrário. Muito... Eu fazia o contrário. As crianças saíam e falavam, toma, leva. E usa tudo, que aqui tem mais. Ou seja, leva a educação Exatamente. e use tudo, que aqui tem mais para te dar. Porque é dentro de casa. Exatamente. Mas o que eu vejo também é um pouco dos pais com medo de educar filho. Com medo assim? de não serem amados, né? Como se Tá o uma amor fase. tivesse... eu cansei também de falar isso. Mãe, seja mãe. Você precisa exercer seu papel de mãe. Porque a mãe não pode ser uma amiga do filho. Ela tem que A ser mãe tem que respeitada. ser mãe. É reversão de valores. O Reversão de valores. valor Eu hoje não está quero- em ter, não em ser. Reverteu. Eu não quero criar como eu fui criada. É. Hã? Outro É, erro. por isso que nós estamos com uma geração aí babaca, né? Geração Nutella. É, Nutella nem essa Nossa. geração aqui, pelo amor de Deus. Muitas vezes eu falei para meus filhos. Aí eu falo para você, olha, não, aí eu falo para você. Olha, um tema que ficou impregnado na minha mente sempre. Essa geração que está aí agora, geração Nutella aí, certo? Aí eu falo, como que vai ser futuramente as crianças ou os que vierem com autismo ou com deficiência? Por quê? Porque a geração Nutella não quer saber nada com nada, entendeu? Aí cai naqueles dizeres que nós falamos uma vez aqui. Imagine você cuidando do seu filho, que ele é autismo tudo, mãe sola, tem que correr tudo isso daí. E se a mãe faltar na vida, com quem vai ficar aquela criança? Quem vai cuidar daquela criança? Essa é a maior das angústias das mães solos. É uma das maiores angústias das mães solos. E ouço. aonde que nós sabemos que acontece maior parte do suicídio. Exatamente. A mãe mata a criança e depois ela suicida. Beleza. Acontece a maior parte. Aí eu falo para você, imagine a cabeça dessa... Agora você coloca, imagine aquela mãe que ganha um salário razoável, tem que pagar aluguel, tem que pagar conta, tem que pagar energia, tem que correr atrás da criança, tem que fazer tudo, tal. E a agonia dela de saber que aquele pedacinho dela, ela pode ir e deixar ele aqui. Com quem ela vai ficar? Quem vai vivenciar aquele corre? Nós não dela? tivemos um caso lá que a criança morreu de fome? Foi aonde? Em Campo Limpo? Onde foi? Que cidade que foi? Não sei que cidade foi, mas foi um caso que foi bem repercutido no Brasil. É. A mãe infartou. A mãe infartou, estava dentro de casa e a criança era autismo. Era Sabe uma que é? adolescente, né? Ficou Sabe o que é várias isso? vezes. Falta rede de apoio. Alguém Eu tô que com o ligue, próximo tá livro bem? que a gente vai ser É lançado. empatia. Nesse Meu, capítulo, já começa- rede de apoio. Já começa aquilo lá. É uma hipocrisia mesmo. Se aqui meu vizinho, eu sei que ele tem uma criança autista, eu vou ficar totalmente atento. Exatamente. Pô, se você tem aquela pessoa, aquela família que tem criança com autismo, o lado direito, o lado esquerdo, tem que ficar atento. Hoje ela não saiu, né? Porque todo Tem- mundo tem tem sua que rotina, ficar ela tem atento. uma rotina. Sabe, tem que ser uma Então, coisa falta mais empatia, falta... E se fosse Falta comigo? empatia. humanidade, né? É a pedra no telhado, que nós já falamos aqui várias vezes. Várias vezes, né? Você acha que seu telhado não é de vida, é só dos outros. Então nunca vai cair uma pedrinha ali, né? Já falamos sobre isso aqui. Por mais que nós traz aqui, Cleide, especialista, como você que tem várias formações, tudo, mas a agonia nossa chega a dar na dor da alma de saber da situação daquelas pessoas como está passando. Sim. E é um descaso, realmente, é um descaso. E o pior é não encontrar um caminho, né? Pra solução. Sim. É porque tem muitos, que nem eu tenho minha família, minha nora tem a família dela, também que somos, né? Nós somos ali junto uma família, é uma rede de apoio imensa. A família é uma rede de apoio imensa, mas tem muita gente que não tem.
Tem pessoas que são filhas únicas, ou estão distantes dos pais, ou às vezes nem tem mais os pais. Tem N situações que chega nesse desespero. E geralmente a família, a rede de apoio que auxilia essa mãe são os pais. Sim. Porque muitas vezes os irmãos, cada um tá Também, lá, tem a sua cada um vida, sua tem a vida, sua tem sua família, casa, tem né, suas vida? coisas para Tem sua fazer. casa. E muitas vezes os pais já são idosos. Sim, sim, com certeza, com certeza. E às vezes são eles que ficam com o filho para a mãe trabalhar. Isso. Ou pra fazer Ou alguma vai coisa. em reunião de escola, né? A avó Sim. leva ao médico. Agora eu fico Eu imaginando vocês profissionais, né? Sabendo de toda a situação, vendo o decorrente do paciente, da família do paciente, né? Toda a situação dessa e no final das contas, praticamente até os profissionais ficam de mão atada, né? Fica. Por isso que eu sempre pergunto, mãe, o que você quer que eu faça? E sempre a resposta é essa. Eu queria que ele tivesse mais autonomia. Sim. É a única coisa que nós, como mães e famílias atípicas, queremos. É a autonomia, é a independência dele. Para que amanhã ele consiga viver nesse mundo. Consiga se alimentar, consiga trabalhar, consiga sair de casa. Bom, Mas nós sabemos na realidade que muitos ali não vai conseguir essa independência. A nível 3 de suporte mesmo, e olha, dificilmente vai. E assim, eu falo com orgulho, porque o meu trabalho como não sai do campo de fono, entendeu? Que eu vejo o meu paciente como um todo. Sim, claro. Essa semana o Carlos recortou bastante sapatinho para eu ensinar a colocar cadarço, Olha que bonitinho. entendeu? Porque aí eu estou trabalhando Coordenação a motora. coordenação fina. motora, Fina, né? Fina, e dando autonomia também, porque geralmente, né, uma criança que levanta e bota seu sapatinho e bota o cadarço. Ótimo, é isso mesmo. Cleide, o que você deixaria para as mães que tem um filho que precisa de uma fono, mesmo não sendo, né, atípico, né? Normalmente eles são atípicos, né? Mas indiferente. O que você deixaria assim de mensagem para essas mães? Então, fé, acreditar que não está sozinho, Deus está com ela. Muito bem. Bom, Cleide, só tenho a agradecer. Né? Muito obrigada pela sua participação. Mas antes de nós finalizarmos, nós temos que dar uma notícia, né? Ah, sim. Aqui, Muito bem. vou colocar até a câmera para mim aqui. Aqui está o livro Autismo, Simplificando o Autismo 2.0, com a autora Marlene, certo? Onde aborda vários temas, e obrigado pela dedicação. Marlene, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse livro, o conteúdo dele, por favor. Muito bem. Com muito orgulho que eu sou uma das coautoras desse livro, Simplificando o Autismo 2.0, onde o Dr. Tiago Castro, nosso mestre, né, Vivian, de educação, é o principal autor, é claro, né? Ele é o coordenador editorial do livro. E nesse livro eu tive uma parceria com a doutora Laís e a doutora Rejane, num capítulo onde fala Pessoa autista no atendimento hospitalar, uma visão humanizada. Que temos que ter uma visão humanizada, sim. Esse livro ele tem mais de 500 páginas, 528 páginas, mais de 20 capítulos, só que fala sobre a maioria de crianças, é claro, atípicas, e vai orientar bastante. Não vai falar só sobre autistas, mas são crianças atípicas, mas o foco dele é o autismo, né? E foi feito assim com muito amor e com muito carinho, para as pessoas realmente terem ali vamos lá, um dicionário para poder, sobre autismo, sobre pessoas atípicas, para poder ler, se instruir e traz muitas informações. Se você quiser adquirir, nós vamos deixar no link, né? Sim, sim. O link para vocês poderem adquirir. Nós vamos deixar o link aqui embaixo, descrito, para que vocês possam adquirir esse livro. Então, olha, eu agradeço muito, né, de ter vindo aqui. Muito obrigada. E para as mães, quem quer de verdade já tem a metade. Então, se a mãe confie que você chega lá. Muito bem. Eu vejo que você, quando fala, você se emociona muito, né?
Fala com amor. Exatamente. É esse empatia, diferencial. se colocar no lugar É esse do diferencial próximo. de alguns profissionais. E graças a Deus, todos os profissionais que veio aqui fazer a entrevista com nós, realmente São você feras. vê que faz por amor. Sim. Não é nem Eu questão. trabalho por Não amor, é porque, questão- como eu te falei, eu já vivia sem consultório, né? Estou com 68 anos. Então, todo o meu trabalho eu ofereço mesmo a Deus. Uhum. É importante, isso é importante, porque quando a gente oferece a Deus, Deus em primeiro lugar, o restante ele acrescenta. Sim, não é assim? sim. Com certeza. Eu quero agradecer também o Arthur pela presença dele, né? Príncipe. Gatinho. E aí, príncipe? Eu quero agradecer a todos. Mais uma vez, agradecer a Miriam e a Vivian, da Terra Cust Brasil. A Miriam. A Miriam é aquela nossa... Deixa, né, Vivian? Eu não poderia deixar passar, né? Por causa na segunda temporada, né? A Miriam tem que estar presente. Com certeza. A Marlene também, tá? Exatamente. Isso foi muito bom, a gente Esse iniciar, daí, né? esse daí no começo, quando nós fizemos o podcast, eu trocava o nome Primeiro dela. podcast eu era a Miriam. Miriam, por isso que eu tava também. falando. E não poderia deixar de começar a segunda temporada sem a... Sim, a Miriam. Exatamente. Ainda vamos descobrir que é essa Miriam ainda, né? Sim. Eu agradeço a todos, Obrigada. agradeço também aos nossos patrocinadores, a Adega Empório Falcão, a que vem sempre contribuir conosco. E deixar aqui ao nosso príncipe Arthur. Um grande beijo para você. Menina, com vocês agora. Muito obrigada, Cleide, por essa contribuição. Foi muito bom. Você foi o nosso primeiro podcast do ano, nosso Que retorno bom. na versão aí 2. Nós que agradecemos. Deus continue te abençoando. Amém, Que você amém. continue sendo essa pessoa aí humanizada, né? Humana e que contribua muito, né, para nossas crianças, para nossos Amém, adultos amém. necessitados, não só de uma fono, como você disse também, mas de uma mão ali, né? Sim, Certo? Isso é importante. estender a mão. E o nosso Segura a mão. estúdio, a nossa web rádio e agora a nossa web TV, que está em teste, está inteira à disposição Agradeço. para você trazer novidade para nós, alguma coisa. Muito obrigado Eu para que você. agradeço. Obrigada a Agradeço todos. de coração. Obrigada, Cleide. E Obrigada. para vocês que nos acompanham, não deixem de seguir, curtir e compartilhar. E cadê a Miriam agora? Um abraço a todos, fique com Deus e até mais. Até mais. Até, tchau, tchau.